Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar como encontrar coragem para você sair da sua zona de conforto, a sua zona de acomodação. A primeira coisa que eu quero que você entenda, é que coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. É muito importante você entender esse conceito de coragem. Eu sei que você provavelmente aprendeu que coragem é, por exemplo, você ser a pessoa mais destemida, enfrentar o leão lá na jaula e você vencer o leão, ou você dar um salto gigantesco num penhasco e você passar para o outro lado, né? É um ato de coragem. A gente aprendeu isso ao longo da vida, da literatura, no cinema. Se você botar no Google, por exemplo, coragem, as imagens que vão aparecer são exatamente desse tipo. A pessoa que está sendo super destemida, então ela pula de uma pedra para um outro com um vale gigantesco embaixo e ela vence esse medo e ela consegue. Só que a gente precisa entender o que está por trás disso. Por exemplo, para uma pessoa dar um salto desse, né, se isso realmente acontece, existe uma preparação para isso. Ninguém do nada, sem nunca ter saltado de uma pedra para o outro com um vale no meio, ela vai conseguir fazer isso se ela não se preparar. E essa preparação, por exemplo, nesse caso, tem a ver com a musculatura das pernas, a velocidade que ela vai colocar. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Então a gente precisa entender que coragem não é simplesmente um ato de bravura. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, coragem é ausência de medo. Não é bem verdade isso. Não é bem verdade isso. Por quê? Porque o medo é uma emoção. Escreva aqui, emoção. O medo é uma emoção e uma emoção serve para te proteger. Então é impossível você viver sem o medo. É impossível você viver sem o medo, porém, você pode dominá-lo. Por que é impossível, gato, eu viver sem o medo? Porque o medo, ele protege você muitas vezes de um perigo, ele te alerta. Vou dar um exemplo. Imagine que você esteja andando numa rua totalmente escura e você começa a ouvir passos atrás de você. O seu instinto natural vai vir um medo para te alertar. Opa, tem um perigo aqui. E o seu instinto provavelmente natural é sair correndo para fugir desse barulho, do objeto, do animal, seja lá o que for, que está atrás de você. Quando, digamos, você correu e depois descobriu que aquilo não era nenhum leão, não era um ladrão, nem nada disso, que era apenas, sei lá, um gatinho passando em cima das folhas, você não vai ficar mais sofrendo com aquilo. Faz sentido isso para você? Você não sofre com esse medo, porque esse é um medo real. O problema, o grande vilão das nossas vidas, presta atenção, eu quero que você escreva aqui, são os medos imaginários. Esses medos imaginários é que travam a sua vida. São esses medos imaginários que tiram os seus sonhos, que frustram você. Faz sentido isso para você? São esses medos que a sua mente produz. Isso, só restou o susto, Meg, só resta o susto mesmo. Quando você tem um medo, muitas vezes real, ele vai embora. Você não vai ficar sofrendo com ele. O problema são os medos imaginários. O grande vilão das pessoas que hoje estão com suas vidas travadas são medos imaginários, medos que não são reais. Não, gata, mas se eu me separar, eu não vou ter dinheiro para me sustentar. Aonde está a realidade disso? Não é real. Isso não é real. Porque você, com certeza, tem capacidade de trabalhar, você tem capacidade de gerar receita, você tem aí habilidades, talentos, ou seja, você pode fazer isso. O problema é que você não age. Por quê? Porque existe esse medo imaginário que ocupa a sua mente e faz com que você se sinta incapaz de fazer, de realizar isso. E aí o que acontece? Você adoece. Você adoece. A gente precisa entender que coragem é ação com preparação.
Coragem não é um pozinho mágico, coragem não é algo que vai surgir do nada, que vai chegar numa caixinha pelos correios para você e você vai abrir. Não é nada disso. Lembra de algo que eu venho falando aqui no Mentalidade Yogata. Existem grandes decisões hoje na sua vida que se você tomar, a sua vida muda. Faz sentido? Alguém aqui está vivendo isso? Você talvez hoje, se você tomar uma grande decisão, a sua vida muda. E provavelmente muda para melhor. Isso tem a ver, muitas vezes, com um relacionamento ruim, muitas vezes tem a ver com uma transição de carreira, ou seja, você precisa tomar uma decisão. Só que você travou. Você travou. E por que você travou? Porque existem esses medos imaginários. Esses medos imaginários, eles estão ocupando a sua mente. Agora, você precisa entender que a coragem que você está buscando para tomar essa decisão nada mais é do que preparação. É preparação. Você precisa se preparar para tomar essa ação. Porque quando você estiver preparada, essa decisão ela vai ser mais fácil de ser executada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu ver um comentário aqui que eu vi da Meg. Acredito que o maior desafio é lidar com a dor e o medo. Pois é, olha só, mas são medos provavelmente imaginários, Meg. Provavelmente medos imaginários. Medos que estão ocupando a sua mente, por quê? Olha só, nesse momento que você está aqui comigo, provavelmente esse medo não existe. Porque você está no presente. O problema é que a sua mente, você ainda não tem o domínio da sua mente, o domínio dos seus pensamentos. E aí ela vai vagando e ela vai criando os piores cenários para que você permaneça onde você está. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Zona de conforto ou zona de acomodação. Eu gosto muito de falar sobre zona de acomodação, porque a zona de conforto, às vezes ela é necessária para você descansar, porque às vezes você precisa, né, descansar para você retomar. Agora, essa zona de acomodação, ela é muito perigosa. Por quê? Porque é uma zona onde você está cercada por esses medos imaginários. E você acaba se conformando com a vida que você tem. E a pior praga que existe é o conformismo. Escreva aqui. A pior praga é o conformismo. É quando você se conforma com a vida que você tem. É você achar que não é capaz de mudar a sua vida. É quando você acha que não é capaz de abrir o seu negócio. Quando você não se sente incapaz de sair de um relacionamento tóxico e abusivo. E aí você acaba se conformando com uma vida bem mais ou menos. O problema de você se conformar com uma vida mais ou menos, uma vida média, ou uma vida medíocre, é você cada vez mais baixar o quê? As suas expectativas. Você vai baixando os teus sonhos, as tuas metas, e você de uma certa maneira vai apequenando. Você vai se tornando menor do que você é. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Você hoje, presta atenção, olha para mim. Você não é a vida que você está levando hoje. Você não é a vida que você está levando hoje. Com as dores, com as frustrações, com os medos, com as inseguranças, você não é a vida que você está levando hoje. Escreva aqui, eu não sou a vida que eu estou levando hoje. Você não é essa vida. Você não é esse resultado que hoje acontece na sua vida. Você hoje está dominada sim por esses medos imaginários. Você está travada sim nessa zona de acomodação, que muitas vezes é uma prisão de luxo. Né? Você acha que está tudo bem, você acha que beleza, você vai se anestesiando para sair da dor, aí você vai bebendo demais, você vai comendo demais, você vai comprando demais, você vai achando que está tudo bem. Só que no fundo você está adoecendo pouco a pouco. Você não é a vida que você está vivendo hoje. É muito importante você entender isso, que você pode sim mudar essa vida, você pode alcançar o que eu chamo de
vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. O que é a vida de coragem, gata? Vida de coragem é a vida que você deseja mesmo para você. É a vida que você merece ter, é a vida que você merece criar para você. A vida de coragem é uma vida de ação, é uma vida onde você tem alegria, onde você tem felicidade. Só que para você encontrar essa vida de coragem, para você viver essa vida de coragem, não há dúvidas nenhuma que você precisa se preparar. Preparação. Preparação. Se você não colocar isso na tua mente, se você está aqui pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que você está aqui, está me escutando, e se você está buscando aqui comigo uma solução mágica, eu sinto lhe informar que esse conteúdo não é para você, porque aqui eu não vou falar de solução mágica, eu vou falar de preparação. Eu vou falar de método, eu vou falar de direção, vou falar de estudo, de conhecimento, de horas de consultório como hipnoterapeuta, ajudando pessoas a recuperar a coragem e dominar os medos que bloqueiam as vidas delas. Eu não estou falando aqui aleatoriamente. Tudo bem? Faz sentido? A Meg, a disciplina diária é o maior desafio. Sim, no início é o maior desafio, mas deve valer a pena. Sim, vale muito a pena. Quando você, Meg, se torna disciplinada, consistente, você realiza. Sabe por que as pessoas não são disciplinadas? E aí talvez a primeira resposta que vem à sua mente é porque eu nasci assim, ou porque eu sou preguiçosa, ou porque... Não, sabe por quê? Porque elas não estão preparadas para serem disciplinadas. Você não foi treinada para ser disciplinada. E disciplinada na direção certa. Faz sentido isso para você? Eu sempre digo, consistência todo mundo tem. O problema da consistência é qual a direção que eu coloco ela. Então, se você, por exemplo, não tem um objetivo de vida muito claro, um objetivo de vida que realmente te mova, um porquê muito forte de você fazer aquilo todos os dias, com certeza você vai perder essa motivação. Então você vai começar a ser disciplinada, talvez, uma semana, e depois você perde isso. Faz sentido isso para você? Então, as pessoas, infelizmente, elas não foram treinadas para serem disciplinadas. E 2, elas não colocam a consistência na direção certa. Por quê? Porque elas nem sabem para onde elas estão indo. Elas nem sabem por que elas estão acordando todos os dias. E isso é muito triste. As pessoas vivem no modo Zeca Pagodinho, que é o maldito deixe a vida me levar, vida leva eu. Nada contra o cantor, nada contra quem gosta, mas esses versos são de pessoas acomodadas. Esses versos são de pessoas que vivem na média, que se conformam com o sofrimento. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu preciso colocar intenção na vida que eu quero ter. Eu preciso colocar isso, porque é a minha vida. Deixar a vida me levar é esperar qualquer coisa, ou não esperar nada, e aceitar o que vier, de qualquer jeito. E não, você precisa ter o quê? Direção, intenção com o que você quer. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Muitas pessoas não conseguem encontrar essa coragem. Por quê? Porque elas não sabem nem para onde elas vão. Elas não têm ideia do caminho que elas querem seguir. Faz sentido isso? Você precisa saber para onde você vai. Tem que estar muito claro para você. Para onde você está caminhando? Para onde você está realmente querendo levar a sua vida? Porque a vida passa muito rápido. Muito rápido. A cada dia é um dia a menos. E eu sei que é meio chocante falar isso logo de manhã, mas a cada dia é um dia a menos. Hoje, quando acabar esse dia, é um dia a menos na sua existência. Quando acabar o dia de hoje, você está mais próxima
do fim. E o que você está fazendo para esses dias que você ainda vai viver valerem a pena? Porque uma vida sem sentido é uma vida do deixe a vida me levar, vida leva eu. Então você precisa parar um pouco e começar a refletir para onde você realmente quer levar a sua vida. A vida de coragem é uma vida de intenção. Escreva aqui, vida de intenção. Vida de intenção. E quando eu tenho uma vida de intenção, eu começo a fazer o quê? Escolhas. Escolhas. E fazer escolhas é desescolher muito mais. Como assim, ô gata? Por exemplo, você está aqui comigo agora. Nesse momento. Você escolheu estar aqui me escutando. Só que ao mesmo tempo você desescolheu uma série de outras coisas que você poderia estar fazendo agora. Você poderia estar no Netflix, você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo qualquer outra atividade, mas você desescolheu muitas outras coisas. A vida é cheia de desescolhas. E eu quero que você entenda isso porque muitas coisas que travam uma pessoa de sair dessa zona de conforto essas pessoas não querem perder. Elas não querem perder o que elas conquistaram. Elas não querem perder o que trouxe elas até aqui. E a gente precisa entender que na vida existem ciclos. Existem ciclos. Começo, meio e fim. E talvez o que você quer levar para frente não vai te servir mais. Te serviu até aqui. Foi bom, que legal, mas agora não dá mais. O que te trouxe até aqui, guarda essa frase, não vai te levar para o próximo nível. O que te trouxe até aqui não te leva para um próximo nível. Para você ir para um próximo nível, por exemplo, para você sair do sofrimento que existe hoje na sua vida, você precisa o quê? Você precisa ter novos conhecimentos, você precisa ter mais autoconhecimento e, fundamentalmente, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional. Por que eu preciso ter blindagem emocional, gata, nesse processo de sair da zona de conforto e recuperar a minha coragem? Porque você vai fazer, por exemplo, muitas escolhas. Você vai ter que escolher você. Você vai ter que se priorizar para fazer essa mudança de vida que você quer. E quando eu me priorizo, eu vou desagradar muita gente. Faz sentido isso para você? Você vai desagradar muitas pessoas, e principalmente as pessoas próximas a você, que, peraí, como assim? Você agora não vai fazer o almoço, o jantar? Que história é essa que agora você está fazendo atividade física para se cuidar? Cadê aquela esposa bonitinha, fofinha, submissa e ordeira que eu sempre tive aqui, e que agora está olhando para si? Que história é essa? As pessoas não vão te apoiar, provavelmente. E aí você vai ter que fazer escolhas. E é por isso que você precisa ter o domínio dos seus medos, o domínio dos seus pensamentos, o domínio das suas emoções, que é blindagem emocional. Blindagem emocional é isso, é você ter uma espécie de capa para resistir ao que vai vir externamente contra você. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Bom dia a Lia, a Poliana, bom dia, Gisele, bom dia, a Meg. É sobre isso meu momento hoje. Estou desagradando muita gente por escolher a mim mesma. Pois é, do momento que você passa a se escolher... Ó, Suzana, sim, eu sou prioridade. Muitas descobertas me colocando como prioridade. Sim, você vai... Sabe o que você começa a descobrir? Que as pessoas, elas começam de uma certa maneira a mostrar a sua verdadeira face. Por quê? Porque elas se acostumaram com você de um jeito onde provavelmente você não tinha voz, onde provavelmente você aceitava tudo, você dizia sim para todo mundo, você tem dificuldade para dizer não. Alguém aqui se identifica com isso? Dificuldade de dizer não para os outros? E aí eu vou acumulando um monte de coisa aqui, ó, vou colocando um monte de coisa no meu ombro, porque eu não consigo falar não, mesmo querendo falar não. Quando você começa a dizer não para essas pessoas, por exemplo, elas estranham. Opa, o que está acontecendo? Você está estranha, hein?
Poxa, ô Meg, você não era assim. Você dizia sim para tudo. Por que agora você não faz o que eu peço? E é aí que você precisa ter a blindagem emocional. A vida só prospera se você for disciplinado e consistente. Isso é uma coisa importante que você entenda. Uma mudança de vida não é uma mudança rápida, porque depende da complexidade do teu problema hoje. Por exemplo, se você está vivendo um casamento infeliz, um casamento tóxico, abusivo, e existem ali emaranhados, né? Talvez hoje você dependa financeiramente dessa pessoa e você não consiga sair do dia para a noite e ter a sua própria casa e ficar tranquila. Não. E por isso que eu digo que para decisões complexas não existem soluções fáceis. Guarda essa frase. Para decisões complexas não existem saídas fáceis. Não existem. Para de querer acreditar nisso. Começa a acreditar que, sim, eu quero sair desse sofrimento, então eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. E preparação requer, muitas vezes, você olhar para dentro de si e escolher você. Quem aqui decide escolher a si mesmo? Escreve, eu me escolho. Eu me escolho. Escreva aqui, eu me escolho. Porque isso tem que ficar muito forte para você. Se você não se escolher verdadeiramente, o ambiente, as pessoas vão te manter nessa zona de conforto, nessa zona de acomodação. Vão te manter aí porque para elas está perfeito do jeito que está. Então você precisa se escolher acima de tudo. Você precisa se colocar como prioridade da sua vida. E é todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. É você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, é você ter tempo para você crescer profissionalmente, crescer através dos conhecimentos. É assim que se muda a vida. Não existe uma fórmula mágica para você mudar a sua vida, se não for o quê? Você colocando consistência e disciplina. Quando você tem disciplina e consistência, os resultados aparecem. O problema, presta atenção, é que você foi adestrado a buscar recompensas rápidas. Talvez um dos maiores males que existem hoje no mundo moderno é essa rapidez de informações, essa rapidez em tudo que a gente tem hoje. Por exemplo, comida. Hoje você está com fome, você pega um aplicativo, sem muito esforço, sei lá, em 30 minutos tem uma comida quentinha na porta da sua casa. Os nossos ancestrais, isso eu vou falar lá de milhares de anos atrás, eles tinham que sair caçando a comida todos os dias, não sabia onde ia ter comida todos os dias. E isso cria pra gente o quê? Uma necessidade de que tudo precisa ser rápido. Claro, você tem urgência de sair da dor, eu sei disso, eu sei que você está sofrendo, mas você precisa estar disposta a pagar um preço, e um preço importante é o quê? É o tempo, é você se preparar, quanto melhor preparada você estiver, melhor, para você vencer esse desafio. E isso às vezes vai levar sim um tempo. Eu sei que você gostaria de fazer isso em 24 horas, mas talvez demore 6 meses. Agora, é melhor você enfrentar 6 meses de um processo ou você continuar sofrendo? O que é melhor para você? Você pagar o preço do processo, do tempo do processo, ou ficar ainda nesse sofrimento com uma vida travada na zona de acomodação? Isso são escolhas. Por isso que eu sempre digo, tudo começa por uma decisão. Escreva aqui, decisão. Você precisa realmente decidir sair desse sofrimento que você está vivendo hoje. O seu sofrimento pode ser o teu relacionamento, o seu sofrimento pode ser sua vida financeira, o seu sofrimento pode ser a sua carreira. Você precisa decidir verdadeiramente sair disso. Enquanto essa decisão não for verdadeira, você não constrói nada. Você não constrói nada. E aí você fica rodando e se frustrando. E aí você fica frustrada mais uma vez. Nós estamos no 3º dia do ano de 2024. E eu tenho certeza que tem gente aqui
que já perdeu aquela energia em 3 dias. Aquela energia, sabe, do final do ano. Não, 2024 vai ser diferente. E aí você começou o ano empolgada. Eu tenho certeza que em 3 dias tem gente que já perdeu essa motivação. Já perdeu essa energia. Por quê? Porque não tem a blindagem emocional. Porque ela escutou alguma coisa, sei lá, do marido, da esposa, alguma coisa externa que afetou a confiança. E quando você perde a sua confiança, ou quando a sua confiança começa a ser destruída, você não age. Por isso que encontrar a coragem para você sair da zona de conforto, dessa zona de acomodação, tem a ver com você proteger a sua confiança. Você precisa proteger como se fosse um grande tesouro que você tem. Porque é essa confiança que vai te levar à ação. Lembra, coragem é ação. Coragem é ação com preparação. Quando você age, quando você é consistente na ação, o resultado vai aparecer. A sua vida vai ser diferente. Mas você precisa estar disposta, no meio do caminho, a talvez perder algumas coisas, sim. A desescolher algumas coisas. Achar que você vai mudar a sua vida do dia para a noite e essa mudança vai ser 2, 3 vezes melhor do que o que você está vivendo do nada, é uma ilusão. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o comum. O comum é que no início exista sim uma instabilidade, mas depois você começa a perceber que isso é compensador. E é isso que eu quero que você entenda. A vida de coragem que você merece, a vida de coragem que você precisa ter, ela é possível, desde que você esteja disposta a pagar o preço. Pagar o preço tem a ver com o quê? Preparação. É preparação. É você treinar aquilo que você precisa treinar todos os dias. É você se fortalecer mentalmente todos os dias. Você vai precisar fazer coisas que você não sabe fazer ainda, mas que você é totalmente capaz de fazer. Só que você precisa estar disposta a fazer isso. Senão, o que vai acontecer? Você vai desistir mais uma vez. Agora, o que vai facilitar esse processo? É você dominar os medos imaginários, é você dominar os pensamentos muitas vezes enfraquecedores, é você dominar suas emoções, é você ter blindagem emocional. Quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo repelir, por exemplo, um pessimismo que vem externamente. Eu deixo para fora. Isso não me atinge. Isso não me atinge. Eu quero que você entenda que essa mudança de vida que você quer para 2024 é um processo. Escreva aqui. Processo. É um processo. Ô gata, tem um atalho para o processo? Não, não tem um atalho. Existem maneiras de você talvez ir mais rápido, mas o processo é o mesmo. Eu sempre digo, a diferença entre você que está me escutando e eu que estou aqui falando, é apenas a consistência e a disciplina. Porque eu já estive aí do teu lado, eu já estive aí no sofrimento. Para quem não me conhece, para quem está vindo aqui pela primeira vez, até 2014, eu era uma outra pessoa totalmente diferente. Eu pesava 25 quilos a mais, eu bebia todos os dias, eu estava vivendo uma vida totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido, porque existia um sofrimento, uma infelicidade muito grande, no meu caso profissional. E eu não tinha o que? A coragem de mudar isso. Por quê? Porque eu estava numa zona de acomodação tão grande, tão confortável, que eu não via perspectiva. Como assim eu vou largar, digamos, o certo pelo duvidoso, e o duvidoso que eu nem sabia o que era, pior ainda. Como é que eu vou largar isso? Com família, com filha, com esposa, como é que eu vou largar isso? Não posso. Só que aí eu estava o quê? Adiando, com medo, deixando esses medos imaginários tomarem conta da minha vida. O que me salvou
E aqui eu não vou falar, eu não gosto de falar, eu falo isso, mas só para você entender. Não é para romantizar o que eu vivi, ok? Mas o que me salvou? Foi um tumor no pescoço. Foi o que me salvou. Porque naquele momento, onde eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que era exatamente esse tumor, porque não dava para fazer uma biópsia antes, cara, muita coisa passa na sua cabeça, na sua mente. E sendo muito honesto com você, óbvio que eu tive muito medo de morrer. Ou de enfrentar uma doença terminal, porque eu não sabia, os médicos não sabiam. E foram cerca de 30 dias de muita angústia. E ali eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu estava na mesa de cirurgia, já estava anestesiado, deitado, e aí eu fiquei olhando fixamente para uma luminária. E aí eu só falei uma coisa para mim mesmo. Eu prometo ser feliz se eu sair dessa. Foi só isso que eu falei. Aí acho que logo depois eu apaguei. Quando eu saí da cirurgia, e como você pode perceber, deu tudo certo, não é uma miragem, sou eu, deu tudo certo, eu fui buscar essa felicidade. Só que, num primeiro momento, eu fui buscar essa felicidade dentro do que eu achava que era a felicidade. Qual era o meu padrão? Qual era a minha mentalidade sobre felicidade? Felicidade é bens materiais, comprar carro, comprar casa, dar festas, ir em festas. Era o que eu achava. Felicidade é isso. E eu mantinha ainda aquela minha dor profissional, o medo de sair dali. O medo de sair dali. Até porque aquilo que eu fazia profissionalmente alimentava essa felicidade que eu achava. Só que aí eu comecei a perceber 1 ano e meio depois que eu não estava feliz do mesmo jeito que eu não estava antes da cirurgia do tumor. E aí foi quando eu entendi que eu precisava o quê? Tomar uma decisão. Por isso que eu digo, quando você toma a decisão, mesmo sem saber exatamente para onde você vai e o que fazer, é o começo de tudo. E é uma decisão que você não negocia mais. E foi o que eu falei. Eu falei, eu vou cumprir aquilo que eu prometi a mim mesmo, que era o quê? Ser feliz, se eu saísse dessa. E foi o que eu busquei. Foi o que eu busquei. E nesse processo, eu tive que me preparar. E se eu não tivesse blindagem emocional, e é por isso que hoje eu ensino pessoas a recuperar a coragem, a dominar os seus medos através do método blindagem emocional que eu acabei criando, se eu não tivesse blindagem emocional, eu teria desistido. Porque muitas pessoas, por exemplo, riram da minha cara quando eu decidi ser hipnoterapeuta. Muitas pessoas fizeram apostas que eu não daria certo. E pessoas, não aleatórias, pessoas que, sei lá, seguem você na internet, que você nem sabe direito quem é, mas pessoas muito próximas. E você lidar com isso não é fácil, porque isso mexe com o seu instinto de sobrevivência. E é por isso que, quando mexe com o seu instinto de sobrevivência, os medos começam a aparecer, especialmente os imaginários. Você hoje está com a sua vida travada, por quê? Porque no fundo você tem medo de não sobreviver. Isso é o seu instinto natural de defesa, que é ótimo para garantir a nossa sobrevivência. Só que a maioria desses medos não são reais. E eu quero que você acredite, mesmo talvez não acreditando muito, que você é capaz. Escreva aqui, eu sou capaz. Eu sou capaz. Você é capaz de ter uma vida diferente, sim. Você é capaz, sim, de sair do sofrimento. Você é capaz, sim, de viver bem, mesmo depois que você se separar. Você, sim, é capaz de ter realização, prosperidade numa nova carreira, com aquilo que é conectado com a sua essência. Você, sim, é capaz. Você precisa acreditar que você é capaz. E se você não acreditar que você é capaz, aí não tem fórmula mágica, você vai ficar buscando atalhos. O primeiro passo é, eu sou capaz.
eu sou capaz. Se eu sou capaz, eu vou construir o caminho. Se você entender e acreditar que você é capaz, você constrói o caminho. E como é que você constrói o caminho? Com preparação. Preparação. Blindagem emocional. Quando eu tenho domínio das emoções, da minha mente e dos meus medos imaginários, eu controlo a minha vida. Ô gata, então esses medos nunca mais vão aparecer na minha mente? Não, eles vão aparecer. Só que qual é a diferença com blindagem emocional? Você consegue bloqueá-los. Você consegue entender que é um medo imaginário. Que essa ideia, por exemplo, de que você não vai sobreviver se você mudar de carreira, é um medo imaginário. Sabe por que é um medo imaginário? Porque, na verdade, ele esconde, e eu quero que você escreva aqui, uma ferida emocional. Ele esconde uma ferida emocional que você carrega. Por isso que nesse processo, e muita gente foge disso, que você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história, porque existem feridas emocionais que você carrega. Por exemplo, pessoas que têm um medo, por exemplo, de não conseguir sobreviver financeiramente se fizer uma transição de carreira, por exemplo, se mudar para uma coisa que gosta de fazer. Na verdade, o que ela tem ali, na verdade, de medo, é o medo de decepcionar, talvez, a mamãe e o papai. E esse medo de decepcionar vem de onde? De uma ferida. Talvez a ferida do abandono, a ferida da rejeição que ela viveu na infância, na gestação. E isso esconde. Isso esconde. E trava a vida dela, faz com que a vida dela ela adoeça onde ela está, conformada com uma vida mais ou menos. E aí ela fica se enganando, ela fica achando que ela está fazendo alguma, ela tá criando movimentos, mas ela não está criando nada. Às vezes você precisa ser o quê? Consistente, intenso nas suas ações. Intensidade. Intensidade. Faz sentido isso para você? Então, presta muita atenção. Fazer as pazes com a sua história é uma parte dessa preparação. Curar as suas feridas emocionais é uma parte dessa preparação. Por quê? Porque quando eu estou com uma ferida emocional aberta, existe uma emoção que está associada a essa ferida. E aí, automaticamente, quando eu penso em fazer algo diferente, o que acontece? A minha mente começa a distribuir esses pensamentos imaginários, esses medos imaginários, através de pensamentos. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, nossa, vai dar errado, nossa, isso. E aí, claro que você trava. Claro que você trava. E aí você fica na zona de acomodação. A zona de conforto é uma prisão. A zona de conforto é uma grande prisão. Nada acontece lá. E hoje a vida que você tem é uma vida que você está totalmente preparada para ter. Você não precisa fazer nenhum esforço a mais para ter um relacionamento, estar num relacionamento tóxico, estar num relacionamento abusivo. Você não precisa de nenhum conhecimento novo para não ter prosperidade financeira. Você não precisa ter nenhum conhecimento novo para ser infeliz profissionalmente. Está confortável. Por isso que o desconforto, escreva aqui, desconforto é essencial para você começar a mudar a sua vida. Você precisa se colocar em situações, sim, de desconforto. Você precisa se desafiar. E aqui, por exemplo, tá aqui, acho que talvez me ouvindo hoje, é um desconforto tremendo, porque para quem está chegando a primeira vez aqui, o Mentalidade Yogata não é festa. Pode ter certeza, não é festa. Eu vou muitas vezes falar coisas desagradáveis para você. Porque a minha missão é o quê? Despertar você. Para que você saia dessa vida de sofrimento. Para que você vá em direção, sim, à sua vida de coragem. Você precisa começar a se mexer. Por quê? Porque você está adoecendo nesse sofrimento.
Você está adoecendo nesse sofrimento. E a vida é muito curta, é muito rápida para você continuar assim. Você pode não acreditar que hoje é possível você sair dessa situação, mas você pode, porque você é capaz. Diz aí em voz alta, eu sou capaz, eu sou capaz. E você precisa, mesmo machucada nesse momento, mesmo que você esteja sem forças, mesmo que você esteja sem apoio, você precisa acreditar, sim, você é capaz. Você é capaz. Só que não vai ter milagre. Não vai ter fórmula mágica. Você vai ter que estar disposta a se preparar. Por isso guarda aí essa data, 1º de fevereiro. Nos próximos dias eu vou explicar o que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. No 1º de fevereiro. Você vai ter a chance de realmente transformar a tua vida em 2024 de uma maneira eficaz e segura. Eficaz e segura. Tudo bem? Por isso, não esqueça jamais, eu quero que você escreva aqui, coragem é felicidade. Escreva, coragem é felicidade. No momento que você age, você vive momentos felizes. Se hoje você está no sofrimento, é porque você não está agindo. Você precisa começar a agir para sair desse sofrimento. Quando você começa a agir, e lembra, coragem é ação com preparação, você encontra a felicidade. Felicidade o tempo todo, gata? Não, mas você vai ter muitos momentos felizes, muito mais momentos felizes do que momentos infelizes. Faz sentido isso para você? Coragem é felicidade. Então eu quero que você faça o seguinte. Printa essa tela agora e posta lá no Instagram. Coragem é felicidade. Você precisa começar a dar essa mensagem aqui pro teu cérebro. Faça isso, faça sem vergonha. Coragem é felicidade. Me marca lá que eu vou ter o prazer de repostar você. Coloca lá, coragem é felicidade. Printa essa tela e digita lá, coragem é felicidade. Você precisa começar a colocar isso na tua cabeça. Criar essa crença de que coragem é felicidade. De que quando eu ajo, quando eu saio da inércia, eu encontro a felicidade. Você não vai encontrar a felicidade sem fazer nada dentro da zona de conforto. Você só vai encontrar a felicidade se você agir. E a ação vem da preparação. Ninguém corre uma maratona do nada. Eu já falei aqui o meu desafio para você, o meu desafio do ano. Eu vou correr uma maratona. Estou me preparando para correr uma maratona. Se eu começar hoje uma maratona, eu vou quebrar, eu não vou conseguir completar. Eu não estou preparado. Existe uma preparação, uma preparação mental para que eu possa correr essa maratona. Então, você precisa encarar esse desafio que você tem como uma maratona. Você não vai correr essa maratona do dia para a noite. Você precisa se preparar. Por isso que quando você age, você está vivendo a coragem. E por isso que coragem é felicidade. Tudo bem? Fez sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho, deixa eu ler aqui alguns comentários. Se você tiver pergunta, coloca aqui. A Eloide, se você tivesse blindagem, não teria medo? O medo sempre vai existir, Eloide. Sempre, porque o medo é uma emoção que serve para te proteger. Então, por exemplo, eu tenho medo de rato. Aliás, deixa eu ver se... Não, acho que não tem não. Eu tenho medo de rato. Por quê? Porque eu tive uma experiência, criou uma interpretação aqui na minha mente e eu tenho medo de rato. Mas esse medo, ele só aparece para mim quando eu estou numa situação que, digamos, é favorável para que esse rato apareça e, enfim, na minha mente, esse medo vem e me alerta, ó, toma mais cuidado aqui, você está numa região que talvez tenha rato aqui. Então, eu fico mais ligado, eu fico mais em alerta. Agora, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo bloquear melhor o quê? Os medos imaginários. Que é o medo de, eu não sou capaz de fazer uma transição de carreira, que era o que acontecia comigo. Eu achava que eu nasci para ser, né, no caso, na época que eu era jornalista,
que eu ia morrer sendo jornalista, porque era o que eu sabia fazer. Eu nunca imaginei que eu estaria falando aqui com vocês todos os dias e ajudando pessoas através da hipnoterapia, das mentorias. Isso não existia, não existia essa possibilidade, porque existia um medo imaginário. E quando eu criei a blindagem emocional, quando eu dominei os meus medos imaginários, eu simplesmente fui. Mas assim, através dessa preparação. E aí tudo fica mais fácil. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. A Jaque, bom que você decidiu por você e hoje está aqui para nos ajudar. Eu fico muito feliz, né, da minha decisão, não apenas, obviamente, por mim, mas sem dúvida pelas pessoas que hoje eu posso ajudar. E já foram milhares de pessoas desde que eu consegui ter essa blindagem emocional e poder agir em direção àquilo que realmente fazia o meu coração cantar. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Meg, o amadurecimento vem com a coragem em saber lidar com a verdade do nosso passado, em saber lidar com o que nos tornamos? Sim, de uma certa maneira, sim. Mas assim, o que é importante, Meg? O nosso passado, muitas vezes, por conta de traumas, por conta de emoções que estão ali ligadas, por conta de feridas emocionais, esse passado nos domina. E a força desse passado ocupa a nossa mente e com isso as nossas ações. É por isso que a gente fica muitas vezes preso ao passado. Por isso que, assim, fazer as pazes com a história é fundamental para esse amadurecimento realmente acontecer. Tudo bem? Já que a zona de conforto é uma grande prisão, exatamente. Deixa eu ver aqui. Edivandro, seja bem-vindo. Eu sou muito capaz. Sim, Edivandro, você é muito capaz. A Eloide, Gato, antes do casamento não sentia os medos que sinto hoje. É possível que esses medos já existiam e foi desenvolvido com um relacionamento? Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Provavelmente você mais jovem, né? Quando você é jovem, você ainda não está se olhando internamente, então você está vivendo a vida, né? As coisas estão acontecendo. Então, teoricamente, você acaba sendo mais destemido. Só que quando você entra, por exemplo, num relacionamento e os anos vão passando e as dificuldades vão aparecendo, você começa a perceber que de uma maneira subconsciente você está revivendo algo que você já viveu no passado. Isso tem a ver com as feridas emocionais. Então os medos que você hoje sente não são novos, são medos que você já viveu. Como, por exemplo, ferida do abandono. Eu sempre digo, a dependência emocional que prende muitas pessoas em casamentos infelizes, tóxicos, abusivos, vem da onde? Da ferida do abandono. A criança, o bebê, se sentiu ou foi abandonado pela mãe, pelo pai, e aí gerou uma interpretação, uma dor, né, de ser abandonado. E aí quando ela vai para uma relação, ela não quer sentir a mesma dor. Então ela prolonga aquele sofrimento. Mesmo com tantas evidências que a relação é tóxica, abusiva, ela cria essa dependência emocional. Aliás, a máscara, no final do ano passado eu fiz uma aula secreta sobre feridas emocionais. E a máscara, eu expliquei isso, a máscara da ferida do abandono é a máscara do dependente. Ele sempre está dependendo de uma outra pessoa para sobreviver. Então, principalmente quando a gente fala num relacionamento, ele olha essa pessoa como a única pessoa capaz de salvá-lo da dor que ele já sentiu lá atrás. Tudo bem? Oi, Daniel, coragem e felicidade, excelente, boa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Cris Marchiori, sou outra pessoa depois da blindagem emocional. Gratidão. Ótimo, Cris. Excelente. A blindagem emocional, ela transforma a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque quando você domina os seus medos, os seus pensamentos e as suas emoções, você age. Você age. Às vezes, não importa tanto a velocidade, presta atenção nisso. O que importa é a direção. Existem pessoas que são mais coelhos, então saem disparada. Existem pessoas que são mais tartarugas, e elas vão de uma maneira mais lenta. Agora, o que você não pode ser? Avestruz.
Escreva aqui, eu não sou um avestruz. Porque o avestruz coloca a cabeça lá no buraco, ele não sai do lugar. Quando ele tem medo, né? Ele coloca lá a cabeça no buraco e não sai do lugar. O que você não pode ser é avestruz. Você ser tartaruga, nenhum problema. Mesmo que você vá na sua velocidade, mas não perca a direção. Se você é mais rápido, ótimo. Bota velocidade, bota ainda mais intensidade no processo. Tudo bem? A Lisiane faz uma live falando do pensamento positivo e subconsciente. Boa, legal, boa sugestão. Ontem eu falei de pessimismo. Não sei se você estava, Lisiane. Talvez já te ajude a entender um pouquinho mais. Mas boa, vou pensar aqui num tema em cima dessa sua sugestão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Isso, Eloide, as tartarugas também chegam. A única coisa, só assim, sobre as tartarugas, né? Elas chegam, mas se você não tiver blindagem emocional, você não consegue chegar. Você não consegue chegar. Por quê? Porque o caminho vai ser mais longo, né? E aí você vai ter que ter muita força para aguentar o processo. Então assim, o Gata, é melhor você ir mais rápido? Talvez sim, mas desde que você esteja preparada. Tudo bem? Ô Gata, TDAH também dá para tratar com a hipnoterapia? Sim. Eu tenho tratado assim muitos jovens, inclusive, né, diagnosticados, e sim, porque existe uma interpretação da mente. O nosso comportamento é resultado daquilo que a gente acredita. E o que nós acreditamos tem a ver com as interpretações que a nossa mente criou através das experiências que nós vivenciamos. Então, o que a hipnoterapia faz? Trata a interpretação. Vai lá ressignificar essa interpretação. Imagina como uma engrenagem. Você mudou ali uma programação, você começa a ter um novo resultado, um novo comportamento. Tudo bem? A Elo disse, sim, durante o caminho, vou buscar a blindagem. Então, esteja no dia 1º de fevereiro comigo. 1º de fevereiro teremos surpresas. Tá bom? Olha, até me estendi um pouquinho aqui do horário, mas acho que valeu a pena. Muito obrigado. A gente se vê amanhã no Mentalidade Yogata, às 8h15 da manhã. Tá bom? Coragem e felicidade, lembra disso. Posta e dá essa mensagem para sua mente. Coragem é felicidade. Tá bom? Grande abraço. Tchau.